Mesmo em pé como estamos, né? Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante. Enquanto os irmãos procuram o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, do versículo 16 em diante, quero agradecer ao pastor Birá essa oportunidade, que desde a primeira vez que eu vi o senhor, fiquei apaixonado pelo senhor. Viu? Pelo carinho que ele teve com a gente aqui, recebeu nós, né? Você está dando risada por quê, né? Que a palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos amar a Deus sobre e teu próximo como? A ti mesmo, não é verdade? Só pelo carinho que ele me recebeu aqui, eu estou muito feliz. E o pastor Wagner falou, dá um abração nele lá, né? Já deu um abraço muito gostoso nele. E que Deus abençoe a todos. Eu vou me esforçar nessa noite para ser um canal de bênção de Deus nas vossas vidas. E tenham certeza, hoje Deus vai bradar em nosso meio. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante. Quantos encontrou, diga amém. E diz assim: E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fintos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu essas escrituras em vossos corações. Quantos podem sentir a presença de Deus nesse lugar? Amém? Pode tomar seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Estou muito feliz em ver uma igreja tão bonita, um povo tão bonito, um povo tão abençoado, não é verdade? E Deus hoje vai falar conosco de uma forma muito carinhosa, né? Quando nós abrimos a palavra de Deus, no cânon sagrado, nós temos 4 evangelhos. O evangelho de Marcos, nós temos o evangelho de Mateus, Lucas e João. Cada um desses evangelhos, cada um dos seus evangelistas, eles escreveram, e se preocupou em escrever a história sobre Jesus e apresentar de uma forma diferente, sobre milagres e culturas. Mas o evangelista João, que é chamado o discípulo do amor, aquele que tinha intimidade com Jesus, e aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. João me escreve um evangelho diferente. João, quando ele entra nas escrituras, ele começa já no primeiro capítulo do livro, evangelho de João, dizendo assim que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra onde está escrito verbo, nós vamos substituí-la por Jesus. E ele começa dizendo que no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E João, quando ele começa falando que no princípio era o verbo é Jesus, ele já começa a remeter Jesus lá para a eternidade. Antes de Gênesis 1:1, Jesus já existia. Deus, na sua infinita misericórdia, lá na eternidade, nos séculos dos séculos, Jesus já existia e já estava junto com Deus. E João, na sua mente, na sua memória, ele consegue chegar até a eternidade, porque a eternidade, ela não tem começo, nem meio e nem fim. Então Jesus, eu quero dizer para vocês que antes de criar todas as coisas no nosso país, no nosso mundo, ele já existia. Ele já estava no céu, ele estava junto com Deus, e o plano da salvação da humanidade já estava traçado para nós. Quantos podem levantar suas mãos para o céu e dar um júbilo de glória ao nome do Senhor? E quando, pois bem, e João remete o Senhor Jesus, né, antes de Gênesis 1:1. Então, como eu disse para vocês, a eternidade não tem começo nem fim, ele já existia, ele fez todas as coisas para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. E Deus criou todas as coisas. E eu pergunto para você, o que Deus fez quando ele criou o planeta Terra? Quando Deus olhou para a Terra
e viu que o nosso planeta estava corrompido, que Deus, desde Gênesis ao livro de Malaquias, Deus tem levantado profetas, mulheres, homens, reis, todos eles para que pudesse conduzir o coração daquela nação para poder se aproximar de Deus. Porque Deus abriu o mar vermelho, Deus fez cair o maná do céu, Deus bradava, Deus havia feito vários milagres. E mesmo assim, o povo de Deus continuava ainda pecando. Um dia estava glorificando a Deus, no outro dia estava no mundo. Um dia estava na igreja, no outro dia estava no mundo, na bagunça, na prostituição. E nisso Deus dá um brado no céu, o céu se abre. E Deus diz assim no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: e agora? A quem eu enviarei? Aí eu pergunto para vocês, quando Deus viu que a terra precisava do evangelho, do poder, da cura, do milagre, o que Deus fez? Aí eu respondo para vocês, Deus, Ele imprimiu o evangelho, Ele imprimiu o verbo, Ele mandou a palavra dEle através da internet, Ele mandou através de um Facebook, através do WhatsApp. Não, no Evangelho de João, diz assim, que o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós, seres humanos, e todos nós vimos a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo em nosso meio, e o mundo foi iluminado pelo poder da palavra de Deus. Quantos creem nisso, levantem as suas mãos e dê mais um glória a Deus. Agora eu digo para vocês, pregar o evangelho na televisão é muito fácil. Pregar o evangelho através da mídia é muito fácil. Da internet é muito fácil. Mas eu quero ver você pregar o evangelho através da sua vida. Quando as pessoas olharem para você e falar assim, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. É isso que é o papel do evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque ele é poder para transformar, para curar, para transformar vidas. E esse evangelho está aqui nessa noite para poder abençoar você. Aleluia! E nisso, amados irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, Jesus nasceu, feito eu e você. Jesus veio aqui embaixo na terra, com um único papel, entender porque o ser humano, um dia está de cabeça erguida, outro dia de cabeça baixa. Ele veio aqui embaixo para mostrar, principalmente para Satanás, que é possível morar aqui nessa terra e morar no céu com o Senhor Jesus. E quando nós vimos o verbo, a palavra de Deus, o Logos de Deus, estava no meio da humanidade, curando, fazendo milagre. Jesus nasceu e veio para esse mundo para transformar vidas, como transformou a minha vida, transformou a tua vida, e continua hoje ainda fazendo milagres. E Jesus, quando ele nasceu, eu sempre digo assim, que Deus, ele gasta mais tempo capacitando do que exercendo. Se você olhar a nação de Israel, eles passaram 40 anos treinando no deserto para entrar na terra prometida. Jesus, 30 anos sendo preparado para 3 anos de ministério. João Batista, 30 anos se preparando para 3 anos de ministério. Quando Jesus nasceu, cresceu, vocês podem observar que quando Jesus estava no templo ensinando os doutores da lei, com 12 anos de idade. Como que pode uma pessoa com 12 anos de idade, citando sobre o Apocalipse, não é verdade? Sobre os Evangelhos, citando sobre os livros de Isaías, sobre o Pentateuco, sobre todas as Escrituras. E os homens daquela época, os homens da lei, os teólogos, ficaram pasmos. É claro, porque como que se pode uma criança com 12 anos ter tamanha sabedoria? Porque ele já existia. Aleluia, o Evangelho de Deus, ele não existe sem nós. Nós somos parte da criação, nós somos parte do Evangelho de Deus. Quantos creem nisso? Pode dizer amém. Aleluia, vamos crescendo na mensagem. E nisso Jesus sai da Galileia, olha aqui para mim, e percorre 90 quilômetros. Fácil ou não? Daqui em Ponta Grossa, não era de carro, andando. Ele vai até onde estava João Batista. E João Batista batizando, ele disse assim, olha, eu vos batizo
para o arrependimento, porque é chegar no reino dos céus. Se converta. Muitas pessoas se convertiam. E João continuava ainda falando, ele falou assim, olha, vai chegar esse aí é muito grande, esse aí é muito poderoso, eu não sou digno nem de pegar a sandália dele e levar. Eu vos batizo com água, mas ele vai batizar vocês com Espírito Santo e fogo. Quantos creem nisso? Quantos fogo tem aí? Amém? Vamos continuar na história. Aí de repente João está batizando um. Tibum, vem lá, tibum, vem outro aqui. De repente João para. E de repente está aquele homem perante ele. E João começa a olhar, o coração dele acelera. Ele fala, ei população, esse aqui é quem eu tenho falado. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aqui, Jesus de Nazaré, o Messias. E de repente Jesus chega perto dele. E Jesus fala assim, João, é necessário, João, que você me batize. Ele falou, Jesus, eu não sou digno, o Senhor que tem que me batizar. Não, eu me batizo. Jesus, não, João, porque as escrituras têm que se cumprir. João, me batiza. Aleluia. E por que Jesus teve que ser batizado? Para cumprir a palavra de Deus. Ele precisava ser batizado? Não. Ele tinha pecado? Não tinha. Ele era perfeito. Ele se batizou para mostrar para nós que ele estava no mesmo nível que a humanidade. E no momento, olha aqui, que Jesus chega, é batizado no Rio Jordão, os céus se abrem, e uma voz lá de cima diz assim, esse é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer de entregar em favor da humanidade. E de repente, dos céus, vem o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, como ela está repousando, você entende isso? E repousa sobre Jesus. E naquele instante, Jesus é cheio do Espírito Santo e também é ungido pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor, levando suas mãos para o céu e glorifica? E após Jesus ser batizado, 30 anos de idade, começa a missão dele. Quando Jesus é batizado, o mesmo Espírito Santo que se apodera dele, leva Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. Muitas vezes, amado, nós pensamos assim, Marcelo, o Espírito Santo sempre vai nos conduzir a águas tranquilas, não é verdade? Sim, claro que ele vai levar. Também nos leva às provações. O próprio Jesus, olha aqui, quando o céu se abre, ele contempla a face de Deus. E depois que ele pisa no deserto, parece que o inferno se abre, pastor Birá. O inferno se abre embaixo dele. Quem que aparece perante Jesus? A primeira pessoa que aparece ali, o próprio diabo. Aparece para ele e fala assim, ei, se tu és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Aqui entra uma interrogação, amados. Como o pastor Birá mesmo disse, semana de Santa Ceia é semana sagrada, memorial. O diabo fica tentando a nossa vida. Se o diabo tentou o próprio Jesus, sabendo que era o Filho de Deus, você imagina nós. E o diabo sabendo que Jesus estava 40 dias, 40 noites, jejuando, orando, para que o nome de Deus fosse glorificado, santificando. E de repente o inimigo vai até ele, aí, transformem. Aí aqui eu abro um parênteses. Vamos voltar um pouco no tempo para você entender esse texto aqui, uma exegese aqui. Olha aqui. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus colocou eles aonde? No jardim do Éden. E Deus colocou eles lá e disse assim, meus queridos, vocês não comem do fruto desta árvore, que é fruto da ciência do bem e do mal. Então olhando assim, Eva olhou aquela árvore bonita. Então diga assim, o diabo aí não vem feio. Muitos de nós chamam que o diabo vem com o chifrão, com os dentão, né? Uá. Não, se ele fazer uá para você, você corre. Então como que ele vem? Igual a árvore do Éden, bonita, para chamar a sua atenção. Eva quando olhou aquilo, falou, nossa, que árvore linda, vou chegar. Deus falou, não chega. Ela foi lá, olhou a árvore, depois a carne começou a ficar fome, né? Vou comer desse fruto, comeu. Depois, o fruto que ela comesse, dava para ela o que? Entendimento do bem e do mal. Ela falou, então, agora eu vou passar a ser igual a Deus. Você entende? Recebeu aquilo. Agora, abre a Bíblia de vocês, lá em 1 João, no capítulo de número 2,
versículo de número 15. Está escrito assim, eu vou ler. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Nisso, olha aqui, a mesma teoria que o diabo usou no jardim do Éden, a concupiscência, olha para mim aqui, dos olhos, da carne e da soberba, a mesma o diabo usou no jardim do Éden, ele tenta usar em Jesus. Ele falou o que para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma isso em... E o que Jesus respondeu? Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo isso? Eu tenho que respeitar meu Pai. Se eu estou jejuando, se eu estou orando, eu vou continuar jejuando e orando. Aqui eu abro um testemunho. Eu trabalho numa multinacional muito grande. Ali tinha uns amigos trabalhando com a gente, era evangélico, tudo ali junto. E de repente, houve um banquete lá e eu estava em jejum. E o outro amigo também estava em jejum. Aí a hora que veio a comida, ele falou, meu Deus, Marcelo, eu vou quebrar o jejum. Foi lá e comeu. Eu falei, não faz isso. Você está jejuando, você está orando. Deixa a comida para depois. A carne deixa alimentar depois. Vamos alimentar o espírito. E ele se alimentou, e eu não. Eu cumpri na regra, naquilo. Porque eu estava me consagrando para receber algo de Deus na minha vida. Aí, entrando no segundo ponto, a segunda tentação. Levou ainda o diabo, Jesus, num monte muito alto e mostrou a ele todo o poder dos reinos do mundo para que a sua glória, para que se gloriasse, né? E tudo isso te darei, falou assim para Jesus, tudo isso te darei, se o Senhor se prostrar diante de mim. Isso, igreja, está mostrando para nós, sabe o que é? O poder do reino dos homens, não é o poder do reino de Deus. O poder do reino de Deus é diferente do nosso aqui nessa terra, porque é necessário que Deus cresça, que eu seja diminuído nessa noite. Muitas pessoas estão trocando os valores, estão brigando por outras coisas banais. Você entende? Porque o que é mais importante na nossa vida é o Evangelho, é o poder, é o verbo, é a cura, é o milagre de Jesus na nossa vida. Quantos podem levantar suas mãos e glorificar o nome do Senhor? A concupiscência dos olhos. O que o diabo queria com aquilo? Ele queria criar um atalho para Jesus receber o reinado dele. Nós sabemos que Jesus só foi rei depois que ele foi crucificado e ressuscitou. E o diabo, não, Jesus, pega um atalho, vamos lá. Jesus falou, cai fora, Satanás, porque está escrito na minha palavra, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Aí entra a terceira tentação. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, te atira daqui de baixo. O diabo ainda conhece a palavra, falou, está escrito no Salmo 91. Ele falou assim ainda, para Jesus, né? Aos seus anjos dá ordem a teu respeito para te guardarem, né? E Jesus, aí é soberba da vida. Jesus não ia usar o poder dele a favor dele mesmo. E Jesus falou assim, cai fora, Satanás, porque também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. A confiança verdadeira é acertar a palavra de Deus e não testá-la. Porque Deus, Ele vai te abençoar na hora que é necessário. E vai te abençoar em todo momento da tua vida. Quantos creem nisso? E entrando na parte final do texto. Jesus, após ser tentado por Satanás, ele entra numa sinagoga num dia de sábado. Sábado era muito importante para o povo judeu. O povo judeu tinha um sábado como nós, é o domingo sagrado. Para eles era o sábado. E todo sábado, olha para mim, mudava o rolo. Eles tinham lá os 5 primeiros livros escritos por Moisés, seria o Pentateuco. Então, todo sábado, vinha o ministro e pegava o rolo assim, abria e colocava em cima do púlpito, para que se fosse lido. E mudava o rolo. E eles dividiram toda a Torá em 52 partes. Ou seria, toda semana você ia ler uma parte das Escrituras do Senhor. E naquele dia de sábado,
Jesus entra na sinagoga como já era de costume. Jesus nasceu em Belém, mas ele entra em Nazaré, na cidade onde ele foi criado. Quando ele entra no meio de nós aqui, todo mundo conhecia que Jesus era o filho de José. E Jesus senta no meio, e de repente chega ali o dirigente da sinagoga, e olha para o povo assim, e dá uma olhada, porque ele não podia colocar qualquer um para ler, não podia qualquer pessoa falar, não, hoje eu quero ler as escrituras. Não, de repente ele olha e vê Jesus, fala, Jesus, filho de José e Maria, vem aqui ler a palavra. E quando Jesus sai, levanta e vem da volta, e entra aqui na frente, e abre a palavra de Deus, e quando ele abriu no livro de 61 de Isaías, aí Jesus começou a dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura da prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus para, sai do meio e senta. Se eu pregasse 5 minutos e se assentasse, vocês iam falar, Marcelo, por que você está pregando só 2 minutos? A pregação é de 30 minutos a 40 minutos. Vocês iam achar estranho. Mas Jesus leu o primeiro verso e meio. Ele não leu a parte B. A parte B do versículo. Por quê? A parte B diz a segunda vinda de Jesus. Ele está dizendo o arrebatamento da igreja, aonde nós vamos subir aos céus e encontrar com o nosso Jesus. Quantos creem nisso, levanta as suas mãos e dê glória a Deus. E Jesus, após ter lido a paraxá, a porção da palavra de Deus, olha aqui, ele sai e se assenta. Ele olha para todo o povo e diz assim, ei, essa palavra que eu acabei de ler, ela se cumpre em mim. O povo judeu ficaram escandalizado. Ele falou, ele está dizendo que é o Messias? Eu conheço onde ele mora, a rua, os irmãos, os filhos. Ele está dizendo que é o Messias? E Jesus, naquele momento, ali quando ele leu o Isaías 61, ele estava falando do ministério dele. Ali começa o ministério de Jesus. Ali é a primeira vez e é o primeiro culto oficial de Jesus na sinagoga. É por isso que ele diz assim, que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. O que é ungir? O que é unção? Olha para mim aqui, finalizando o texto. A unção é a capacidade extraordinária de revestimento, para que você chegue aonde você nunca chegaria, para que você chegue aonde você nunca chegaria, e para que você tenha o que você nunca teria. Você pode ter 1000 faculdades, se não tiver a unção de Deus, você não chega a lugar nenhum. Davi, aos 17 anos de idade, olha aqui para mim, magrinho, franzidinho, derrubou um gigante, de 3 metros de altura. Só o escudo do gigante era 55 quilos. E Davi com uma pedrinha lançou na testa do gigante. Ele caiu no chão e ele começou a dizer, só o Senhor é Deus. E dentro dessa palavra, fechando, nós podemos retirar 5 ofícios. Primeiro que Jesus veio, ele veio para evangelizar, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para iluminar, ele veio para restaurar a vida daqueles que precisavam. Só um exemplo, paralítico do tanque de Betesda, quanto tempo parado ali no tanque? Fala assim para mim, 38 anos. Jesus chegou, e aí bonitão, como é que você está? Oh Jesus, 38 anos aqui, não está fácil. Ele aí, levanta e anda. Chegou para o cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos e ele começou a enxergar. De repente Jesus está passando com a multidão, ele olha um baixinho em cima de uma árvore, ele diz assim, Zaqueu! Ele, pois não, Senhor, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa, porque hoje chegou salvação na sua família. É esse Jesus que eu estou pregando para você nesta noite, porque Ele vai transformar a vida, Ele vai curar, Ele vai batizar, e Ele vai transformar pelo poder da sua palavra. Agora vamos lá. Igreja, finalizando. Esses 5 ofícios, junto comigo, vamos lá. Evangelizar, curar, libertar, iluminar e restaurar. Jesus, quando subiu, Ele deixou esse ofício para a igreja, para nós. E essa missão é para nós cumprir hoje. Evangelizar e fazer a obra de Deus.
E eu quero orar por você aqui nessa noite. Pessoas que adentraram aqui nesse tempo, passando por luta, por dificuldade, por opressões, por enfermidade. Que as portas, Marcelo, as portas se fechou, parece que não abre, não vai. Mas hoje Jesus quer abrir essa porta, porque Ele é um Deus que abre porta onde não tem porta. Quantos creem nisso aqui nessa noite? Quantos creem que Deus pode mudar? Se coloque de pé, por favor.